entra na cozinha, fica à vontade na academia lá, então o Léo vai poder falar mais do que ninguém sobre essa história de Malhadinho e Volkov. Finalmente o Volkov abrindo espaço para Malhadinho, Léo Guimarães. O que aconteceu? Será que Volkov estava na Finalmente. expectativa de enfrentar John Jones e a aposentadoria fez com que ele declinasse, abaixasse o sarrafo e pudesse finalmente abrir as portas para o Malhadinho, Léo? Meu irmão, finalmente o cara vai aceitar a luta contra o Malhadinho. Já tive a oportunidade, e aí, cara, pô, eu acho que eu tô zicando a vida do Malhadinho, mas se Deus quiser, essa coisa vai mudar, porque eu já tive a oportunidade de anunciar 2 vezes a organização do confronto deles, né? Uma vez eu anunciei, o Volkov assinou o contrato, o Malhadinho assinou o contrato, e aí no dia seguinte o Dana White vai, faz a live dele e quebra o Léo Guimarães. Fala, Volkov vai enfrentar o Sergei Pavlovich no UFC Abu Dhabi. E aí eu falei, quê? Falei, tá maluco, meu irmão? Tá Pior, é louco? o pior momento da vida do jornalista, é quando um Pô, furo é desmentido, o jornalista recebe essa notícia. É o pior é, momento da vida do jornalista. não, e eu fui lá, botei no Twitter, ó, vão se enfrentar, tal data, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o Dan White vai, anuncia isso, e aí, quem fica como mentiroso da história? Eu. Olha, o que é isso, tá maluco, tá inventando notícia, não sei o quê, mas beleza, o jogo passou, o Volkov não enfrentou o Malhadinho acabou enfrentando esqueci o nome, o King Kong que tá na PFL agora, que é. Esqueci o nome dele. O Romanov. Lembrei eu. Romanov, isso aí, Romanov. Romanov. Aí, esse ano, o Malhadinho recebeu outro contrato para encarar o Volkov. Mas dessa vez eu não tinha certeza se o Volkov tinha recebido, né? E aí fui mandei mensagem para a equipe do Volkov e eles falaram que não enfrentariam o Jailton Malhadinho, porque, segundo o russo, não tinha sentido encarar o Malhadinho nesse momento, já que ele era o terceiro colocado e o Malhadinho, na ocasião, era o sétimo, né? Aí o Volkov fez um videozinho lá, falou que não ia encarar ninguém, que não ia enfrentar o Malhadinho, blá 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 blá. Foi viajar para a Rússia, esfriou a cabeça e nesse meio Estávamos tempo. juntos nessa apuração, hein, Léo? Verdade, verdade. O El me ajudou nessa apuração aí. Pô, a gente ficou com. Foi tenso, mano. Apurar notícia assim de bastidor de luta mexe com meus nervos e com o do Velber também. Somos pessoas ansiosas, compartilhamos mais ou menos do mesmo cérebro, então a gente se entende bem, graças a Deus. E aí, o John Jones saiu, o Volkov subiu para segundo colocado e o Malhadinho agora é o quinto, né? Aí o Volkov vai e diz pro MMA Junk, pro Nolan King, que agora sim faz sentido encarar o Malhadinho. Agora, nesse momento, já que o John Jones saiu, poxa, o que tem que encarar o Malhadinho? Então, meus amigos, é isso. Volkov e Malhadinho acertados verbalmente para se enfrentarem. E eu acrescento, o Volkov falou que tudo bem lutar no Rio de Janeiro. Essa é a bomba aqui, é a notícia. Perfeito, Léo. Mas o Malhadinho também disse que tudo bem lutar em outro lugar mais próximo dele, sugerindo. Abu Dhabi. Ele postou o seguinte: o Malhadinho. Boas notícias estão por vir. Volkov já aceitou. Eu disse próximo de sua casa em Abu Dhabi e ele disse próximo da minha casa no Brasil. Os dois falaram outubro ou novembro. Então, vamos nessa. Eu gosto dessa luta, ele gosta dessa luta e o UFC gosta dessa luta. É lei. O público vai gostar dessa luta? Olha, é uma luta que faz sentido. Eu até entendo o Volkov não ter tido a intenção de lutar com o Malhadinho no início, mas é aquele negócio que nem a gente estava discutindo ontem sobre o que o Tom Aspinall falou. Essa categoria de pesos pesados não tem nenhuma estrela, é uma categoria que falta carisma. E o Volkov é uma dessas figuras, cara. Ele pode vencer de quem ele quiser, mas a verdade no Icru é que a maioria dos fãs não se importa muito com quem ele vai enfrentar. E aí, numa situação dessa, cara, ele precisa matar no peito alguns adversários que estão abaixo dele no ranking, que é o caso do Malhadinho. O Malhadinho já teve uma oportunidade de mudar de patamar quando ele lutou com o Curtis Blades, infelizmente naquela ocasião não deu certo. Ele voltou a subir a montanha e agora tem mais uma oportunidade grande se lutar, se vencer do Volkov e vira top 5, pega a terceira posição, né, do Volkov, e aí para disputar o cinturão é um passo. Então, para mim é uma luta que faz muito sentido, é uma luta boa pro Malhadinho. Vai estar lutando com um cara bem mais alto, o Volkov tem 2 metros de altura, mas um cara que é faixa marrom de jiu-jitsu, mas não chega perto do nível de luta agarrada que o Malhadinho tem. Então, para mim, é aquela típica luta pro Malhadinho fazer o que ele faz de melhor, encurtar a distância, botar para baixo, finalizar.
E se acontecer aqui no Brasil, é um combate interessante, cara. Não sei se na luta principal, porque o UFC já teve uma experiência negativa, vamos dizer assim, com o Malhadinho numa luta principal aqui no Brasil, quando ele lutou com o Derrick Lewis, mas uma luta co-principal também cai muito bem, traz um holofote que o Malhadinho precisa, que a categoria dos pesos pesados precisa nesse momento, e entra de acordo com o que o Tom Aspinall vem falando. O Tom Aspinall vem dizendo que quer lutar muitas vezes, quer lutar mais 4 vezes nos próximos 12 meses, então se o campeão vai estar fazendo isso é porque a categoria precisa correr também. Então eu gosto desse combate. E o Volkov precisa se recuperar rápido da derrota dele para o Ciryl Gane. Eu ia falar vitória e vocês entendem por quê, né? Essa derrota do Ciryl Gane foi muito questionada. Ele vinha de uma sequência muito boa, venceu grandes nomes como o Romanov, Sergei Pavlovich, estava num hype altíssimo e é derrotado na decisão. Uma derrota questionável para o Ciryl Gane lá no 310, no UFC 310. Então ele precisa se recuperar disso para manter sequência de vitórias, etc, etc. Não estou dizendo que ele vai vencer o Malhadinho, estou dizendo que ele precisa voltar para o octógono rápido, senão o hype dele se perde com uma derrota para o Ciryl Gane, uma derrota absolutamente normal perder para o Ciryl Gane, mas naquela ocasião foi bastante questionada essa derrota. Ele pode perder um hype que ele conquistou a duras penas. Agora eu quero aproveitar essa manchete e aproveitar essa pauta para tratar de UFC Rio. Malhadinho e Volkov dá uma luta principal? E se não, o que dá pra gente sonhar em se tratando de UFC Rio? Olha, a turma tá ligeira, cara. Já tem enquete no ar. Vocês são demais, equipe Superlutas. Malhadinho versus Volkov seria uma boa luta principal para o UFC Rio? Vote aí na enquete. Sua opinião, Léo Guimarães. Com certeza, com certeza. Eu acho que o Volkov dando essa declaração aí de que tá apto para lutar no Rio de Janeiro é tudo que o UFC quer ouvir, né? Não precisa mais se preocupar em tentar colocar o Maurício Rolf contra o Michael Chandler lá. E como é um Fight Night e imagino que feito às pressas, porque o Guilherme Cruz anunciou em julho que estão planejando um evento para outubro, né? Ainda tem que montar o card inteiro, ter as lutas principais e tal. Eu imagino que isso vai facilitar a vida da organização, que claramente tem interesse em fazer essa luta, né? É a terceira vez que podem ter a chance de agendá-la. E, cara, essa parada que o Luiz falou do Derrick Lewis, eu não vejo como uma. Claro, tiveram pessoas que criticaram, que gostam de falar que foi chato, que não sei o quê, né? Que o Malhadinho ficou ali montado no Derrick Lewis durante 5 rounds. Mas montando um card legal e o Malhadinho fazendo o que ele faz, que é ir lá trocar porrada, e o Volkov tentando defender queda, é um bom entretenimento sim, pô. A galera que tem galera que não gosta de luta agarrada, tem galera que gosta de luta agarrada, mas eu acho que é sempre um bom prato a ser servido tendo o Malhadinho contra um cara como o Volkov, que vai ser um duelo de estilos, né? E o Volkov sabe jiu-jitsu, diferente do Derrick Lewis, né? Então acho que vai ser uma luta mais pegada. Não vai ser totalmente dominado, assim, o Malhadinho fazendo o que quiser com o Volkov, como ele fez com o Lewis, e talvez deixar a galera chateada de não terminar pela via rápida.